esplendor da fé. Que coisa linda! Pensar em Deus, pensar no sonho de Deus para você e para mim. E hoje nós queremos considerar mudanças. Sim, mudanças. Será que existe algo mais permanente, mais constante do que mudanças? Queremos considerar mudanças pequenas e mudanças grandes, mudanças diárias, mensais, por ano e também pela eternidade. Mudanças. Nós precisamos aprender a fazer mudanças, nos adaptar dependendo de diferentes situações, diferentes localidades. Mudanças pequenas nós fazemos todo dia. Vem fazendo retiros para casais. Eu costumo pedir ao pessoal fazer uma lista de 10 coisas que gostam do cônjuge e 10 coisas que não gostam por alguma razão ou outra. E ali começo a explicar que o fato de que tem algumas coisinhas que gostaríamos que mudassem, isso não é de grande importância. O que nós precisamos é concentrar naquelas coisas que nos unem. E essas coisas pequenas, quando vão mudando, e aí a gente celebra. Não tem nada que faz você mais frustrado, ou eu, se vê que alguém enchendo o saco a toda hora, cursando, perturbando, querendo nos fazer mudar. Mas se nós podemos celebrar as coisas na nossa vida que são alegres, que são vibrantes, e as outras coisas vão se mudando aos poucos. Mudanças diárias, mudanças pequenas. Eu tenho tido a oportunidade de mudar, às vezes, de um local ao outro, de uma casa em outra. Todos nós temos feito mudanças ou temos ajudado outro a fazer mudanças. Tem um ditado que aprendi na Colômbia que diz que quando eu estou mais perdido que cego em tiroteio. E aprendi uma aqui no Brasil, mais perdido, me sinto mais perdido que cachorro que caiu do caminhão da mudança. Coitadinho, né? Qualquer bichinho, ele não sabe o que está acontecendo. Pelo menos um cego sabe que depois, uma hora ou outra, o tiroteio vai acabar e se ele ficar por baixo, não vai levar uma bala perdida. Mas cachorro, gato, animalzinho, ele não sabe o que está acontecendo. E às vezes você pode se sentir um animalzinho abandonado em uma circunstância que você está. Mas a coisa mais constante é mudança. E mudança de casa, então, tem umas coisas que precisamos adaptar. Uns preparativos que precisamos de fazer. Às vezes precisamos pintar a casa. Às vezes quando saímos precisamos pintar ela, ou fazer, aumentar o quarto, diminuir algum espaço. Mudanças são constantes na nossa vida. E quando nós aprendemos a fazer mudanças com um pouco mais de flexibilidade, um pouquinho mais de paciência, então nós vamos ser mais felizes e vamos permanecer em um ambiente também mais feliz. Mas tenho também tido a oportunidade de mudar de um estado para o outro. E aí você tem que fazer melhores preparativos. Aí você não pode ir só 3 ou 4 quadras ou só no outro lado da cidade. Aí você tem que já considerar uma mudança de grande porte. E aí planejar as coisas melhor, encaixar as coisas melhor ainda. E eu já tive a oportunidade de mudar de um país para o outro. Bom, eu já visitei uns 20, 21, 22, 23 países e tenho morado nos 5. E para mudar de país para outro, então você precisa empacotar as coisas muito bem. Nos primeiros anos, quando mudávamos, então colocávamos até dentro de tambores que tinha de 200 litros, que vinha com uma tampa para fechar ali. E aí você colocava roupa ao redor dos vidros, dos copos, alguma coisa, porque às vezes o pessoal fazendo a mudança deixava rolar em cima do caminhão. Nós fomos uma vez para a Bolívia, uma tribo de índios. Foi com meus pais, era novo, mas curti a viagem, curti a mudança. Lá no meio de uma tribo de índios, chegamos lá com um trator puxando uma carreta no meio daquele banhado de lodo e encalhava as coisas e aquele frio e outro trator esteira que foi levado lá e também trator de pneu. O pai ia abrindo a estrada porque só era picada no meio dos matos lá. E uma vez estávamos comendo até um pouco de carne e terminou, então perguntei ao cara, me dá mais um pedaço de carne. E ele falou, o macaco era pequeno. Eu falei, o quê? O macaco era pequeno, só consegui pegar um. Falei, legal, comi carne de macaco. E depois lá comemos bastante, não tanto macaco, mas jacaré, já comi bastante. Só que uma mudança de carnes que eu estava mais acostumado, era um franguinho, né? Às vezes
um carneiro, às vezes uma carne bovina, não é? Mas lá no meio da tribo dos índios, então tinha bastante mais opções. Nós saímos a caçar veado lá 2 ou 3 vezes por mês, né? Que ia com meus pais, íamos a cavalo. E só um dia que levei um pouco de bronca, que para não dormir e cair do cavalo, fui cantando um pouco e espantei um veado que ele tinha uma espingarda 30-06, bala tamanho do meu dedo, né? Mas era uma cultura diferente, totalmente diferente. Mas se não soubéssemos nos adaptar, então íamos viver uma vida frustrada. E ali é diferente. Né? Normalmente nós estamos acostumados agora a ir na loja e comprar o que você quiser, se é que tem o dinheiro, evidentemente. Mas lá tinha que fazer de tudo. O pai montou uma serraria e fomos no meio do mato e cortamos as árvores e íamos arrastando com time de bois. Se quiser, alguma hora eu posso te mostrar algumas fotos ali, junta de bois arrastando aquela torre. E depois eu novinho sentado lá em cima da torre e meu pai com um bigotão preto, agora o bigote dele é branco. Que Deus abençoe, está vivo ainda, graças a Deus. Mas ali montando uma serraria e ensinando os índios a fazer tijolo, né? E fazendo um vaso dentro da casa com tijolos e cortando aquele tambores para fazer uma calha ao redor da casa para minha mãe ter água, uma corrente dentro da casa, com um reservatório também desses tanques de 200 litros. Mudanças, né? Para mim era uma aventura, era cara jovem, mas e minha mãe? Acostumado aos confortos lá dos Estados Unidos, saindo primeiro, pelo menos, teve uma ajuda. Saímos do Texas e fomos para Arizona aprender português. Depois resolveram mandar ele para a Bolívia e lá falam espanhol. Outra mudança. Mas quando nós entendemos que somos todos peregrinos aqui neste mundo, então se torna um pouco mais fácil a gente entender aquilo que Deus está planejando. Sim, mudando de países, há mudanças também eternas. E que são mais drásticas ainda. Para nós é um pouco difícil, passamos por Curitiba depois, para uns 2 anos, depois fomos para Medellín, Colômbia. Uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes na época, com tudo que você pudesse sonhar. Estudei com o pessoal todo filhinho de papai, com o que você imaginasse, tinha lá, naquela cidade. E o pessoal que estava estudando lá, minha mãe estava cuidando de um projeto, meu pai de outro, e nós estudando numa escola lá de uns 600 aí, com tudo que a gente pudesse imaginar. Oh, meu querido, mudança. Você está fazendo algum tipo de mudança hoje? Você teve problema fazendo algum tipo de mudança ontem? Amanhã, certamente, você vai ter ajustes na sua vida. Mas o que hoje nos preocupa é que há uma mudança muito radical. Nós não vamos viver eternamente nesses corpinhos aqui. E a Bíblia nos fala sobre uma mudança eterna. Até gostaria de ler alguns versículos em Hebreus 11. Saulo fala sobre a fé. Em alguma outra oportunidade podemos explicar um pouquinho mais a fé, mas agora quero ler 2 versículos e mencionar que pela fé alguns viveram e projetaram a sua vida de uma maneira que nós também precisamos considerar. Diz assim em Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se vê. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Nós queremos um bom testemunho, queremos uma boa reputação. E para isso precisamos aprender a fazer mudanças. Hoje, precisamos mudanças amanhã. E quem sabe uns consertos se ontem nós não fizemos umas mudanças da maneira que podíamos ter feito. E aqui começa, pela fé, Abrão. Versículo 4. Depois pula um pouquinho no versículo 5. Pela fé, Enoque. Pela fé, Noé, no versículo 7. No versículo 8, pela fé, Abrão. Então, nós precisamos ter habilidades de dons que Deus nos dá para fazer mudanças em nossa vida. Entendendo que a fé, como diz o versículo 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que os buscam. Onde quero focalizar mais é o versículo 13, até mais ou menos o 16. Permita-me continuar lendo a palavra de Deus. Nosso enfoque para aprendermos a fazer mudanças, não somente diárias, não somente semanais e mensais e por ano, mas uma mudança eterna em nossa vida e nossa perspectiva para sermos felizes eternamente com Deus. Diz assim,
Versículo 13. Todos esses, e relata no capítulo 11, o capítulo da fé às vezes é mencionado. Versículo 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Vivamos de longe e de longe, viveram de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem sempre pensando naquilo de onde saíram, então teriam oportunidade de voltar lá. Em vez disso, esperavam deles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, se lhes preparou uma cidade. Estamos nós considerando o fato que somos peregrinos aqui. Deus nos manda ajudar os outros e não perder perspectiva de qual vai ser nosso habitat eterno. Deus tem um sonho para nós e é só o início, esses poucos anos que nós vivemos aqui. Tem uma pátria eterna, tem um sonho eterno que nós precisamos começar a entender um pouco e ajudar os outros a entenderem também. Eu poderia ter ficado nos Estados Unidos, mas eu entendo que somos peregrinos nesse planeta. E que precisamos nos focalizar aquilo que é eterno, que é um sonho de Deus dentro de nós e projetando para nós para toda uma vida. E dentro desse projeto, nem todas as coisas vão se cumprir. Tem muitas coisas que os grandes homens e mulheres de Deus viram e projetaram e gastaram sua vida. E esse relato que acabamos de ler diz que eles não viram tudo se consumar que Deus lhes havia visto, que eles tinham mostrado, que eles tinham enxergado pela fé. O que você está enxergando hoje pela fé? Se você está tocando naquele sonho teu, então precisa sonhar um pouquinho maior. Precisamos ter, sim, os pés firmes no atual, mas precisamos ter nossa mão estendendo para o ideal, aquilo que Deus tem para nós. Precisamos aprender, às vezes, diferentes profissões. Precisamos aumentar a nossa capacidade atual. Se sabe uma língua, é bom aprender outra língua. Às vezes, uma segunda, uma terceira. Por quê? Porque isso vai ampliando nossa mente, vai nos deixar dialogar melhor uns com os outros. Por quê? Porque há uma eternidade. Há uma eternidade. Certa história diz que teve um senhor meio idoso, sentiu que ia morrer, então mandou a esposa dele no banco e tira todo o dinheiro e coloca ela em duas pastas. Uma para você e uma para mim e divide bem pela metade. E o meu eu quero que você ponha ele no sótão, que na hora que eu partir, eu passar, vou pegar ele e vou levar junto. Então ela foi lá no banco, tirou o dinheiro e colocou lá em duas pastas igual, né? E deixou uma no sótão e dela ela foi investindo e tal. O cara demorou um pouco em morrer e depois morreu e ela nem lembrava da pasta. Um dia ela estava limpando o sótão e viu aquela pasta lá, falando, nossa, eu sabia que deveria ter posto no porão e assim ele descendo teria pego. Bom, é uma ideia só, não é? A Bíblia diz que nós não vamos levar nada junto. Até falando de pastas e levar coisa, teve um senhor que tinha morrido. E veio um anjo a buscar ele, e ele insistindo que queria levar o ouro que ele tinha. Umas barras de ouro, e insistia, por favor, me deixa levar. E depois de muita insistência, o anjo deixou ele levar. Chegando lá no céu, então, se é que Pedro está na porta e diz que ele tem uma chave, né? Então não estou aqui dando isso como doutrina, mas suponhamos que essa história seja verdade e que ele chegando lá e o Pedro, o que tem na pasta? Ah, trouxe um pouco de ouro. É? Então, fazer o quê, né? Um pouco de material para consertar as ruas, eu não estou só esperando que estrague algum, mas é bom que você lembrou e trouxe um pouquinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que as ruas são de ouro lá no céu. Então, essas coisas que nós valorizamos aqui, precisamos mudar nossa mentalidade. O que você está valorizando hoje, passageiro? Tudo vai mudar. Tudo está mudando. E você está se adaptando?
Você está preparando a sua vida para uma vida eterna com Deus, com outros projetos que Ele deverá ter? Se em 6 dias Deus criou o mundo, 6 dias normal agora, 6 dias cósmicos, para mim não interessa. O fato é que em pouco tempo Ele fez tudo que isso não vimos curtindo já há milhares de anos, né? E o que é que Ele está preparado? Deve ser algo muito espetacular. E eu vou fazer parte. Porque estou me preparando, estou ajustando minha vida, fazendo as mudanças dentro do meu caráter, dentro da minha mentalidade, dentro da minha motivação, dentro das minhas atitudes. E você? Você está teimoso em uma área da tua vida? Você está muito rígido? A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Às vezes nós não precisamos 2 ou 3 de uma coisa. Quem sabe era bom compartilhar com alguém. Mudança. Faria bem para você se ultimamente você não tem dado um presente para alguém. Se você é bem duro mesmo, comece dando um sorriso. Ou comece a dizer um oi. Tem poucas coisas que eu gosto mais do que dizer oi para as crianças na rua, né? Até para alguns adultos, né? Dá um oi, né? O pessoal, será que eu conheço ele? Quem será que é? Aprendi com meu irmão, uma vez estávamos passando um parque de brinquedo e era uma escola onde a minha filha estava estudando. E eu perguntei para ela, onde que ela está? Onde que ela está? Ele falou, eu não sei. Então você está dando tchau para quem? Ele falou, bom, ela está estudando lá. Se ela nos vê e nós não dizemos tchau, nós estamos fritos. E se ela não está lá ou não está, e nós dizemos tchau, estamos a salvo. Gostei da ideia. Então, mudei. Por quê? Porque eu quero que cada vez que a minha filha me vê, agora ela já é maior de idade, já se formou da universidade, está muito feliz trabalhando. Então, eu quero que cada vez que ele olha para mim, né, ela esteja dizendo, esse é meu pai, ele me ama, ele me adora, ele está planejando uma vida feliz para mim. E é isso que Deus quer que você olhe para ele nesse instante, sabendo que ele tem um plano maravilhoso para você. Ele quer que você vibre com ele. Uns dias atrás eu estava passando em frente de uma loja, uma padaria, e tem uma moça que eu conheço que está trabalhando ali. Dei uma paradinha e ela me viu de lá dentro e eu só tinha dado um oi. E ela fez assim, mas alegrou tanto o meu coração. Minha filha não está aqui no país, ela está em outro país. E ela é uma filha adotiva, podemos ser, alguém que tenho dado muita atenção e muita ajuda no seu crescimento, e ela e as esposas e outros. Meus amados, que alegria ela me trouxe. Que alegria você pode trazer para Deus e Deus pode trazer para você. Se você adaptar um pouquinho o seu coração hoje, para lembrar que não vamos estar nesse planeta eternamente dessa forma. Deus tem um sonho, Ele vai mudando e transformando nossas vidas. Então lembre que Deus tem um sonho para você. Seu pai tem um sonho para você. Seus filhos têm um sonho para você. Seus irmãos e amigos têm um sonho para você. E esse sonho eles querem ser envolvidos, mas você precisa se adaptar um pouquinho. Precisa abrir teu coração e deixar Deus moldar as tuas atitudes. Deixar Deus moldar teu coração. Lembrando que, embora mudanças, mas não tem nada mais permanente do que mudanças. Mude um pouquinho hoje. Mude um pouquinho amanhã para melhor. Vai ser a tua alegria, vai ser a alegria todo ao seu redor e principalmente a alegria de nosso Pai Celestial, que quer que nos tornemos mais e mais como Ele. E para isso nós precisamos mudar. Mudemos para o bem, para a honra e glória de nosso Deus, o Salvador, o Rei do Universo. Amém, amém e amém.